Olá, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que Deus os abençoe. E eu já começo o vídeo explicando por que eu ainda não falei de Cuba. Pelo simples motivo que eu não domino o assunto e eu não vou falar do que eu não domino. E para isso eu vou trazer hoje o senhor Sepúlveda junto com a professora Regina Vilela para a live às 10 horas da noite para que a gente possa debater o assunto com seriedade, sem emoção, para explicar direitinho para vocês o que está acontecendo. O que eu vou mostrar de Cuba é uma coisa mais simplista, mais por cima, só pela visão da atualização de notícia. E o senhor Sepúlveda e a professora Regina vão se aprofundar melhor no assunto. Então, o que está acontecendo em Cuba? Para reprimir a ação dos manifestantes, o ditador mandou apagar a internet para que os protestos diminuíssem. Só que isso não adiantou, os protestos continuam e o ditador, que é o Dias-Canel, não fez nenhuma gota de autocrítica, inclusive culpou a internet. E quem gosta de culpar a internet, falar que nós somos os delinquentes da internet? Claro que o Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Inclusive, um jornalista, um fotógrafo, foi ferido no rosto pelos delinquentes, esses sim, verdadeiros delinquentes do Canel. Ele estava cobrindo a manifestação, ele é da agência AP, Associate Press, e os policiais atacaram uma pedra no rosto do fotógrafo. E após os protestos, o presidente de Cuba, o ditador de Cuba, ainda convocou os revolucionários para agir contra o povo, para agredir o povo, e entre esses revolucionários estão o movimento dos sem terras brasileiros. Eles foram lá agir contra o que eles chamam de contra-revolucionários. Então, foi contra os revolucionários. Ficou meio confuso, né? Eles foram agir contra os manifestantes na qual eles consideram uma ameaça ao regime comunista, portanto, são chamados contra-revolucionários. E ainda na Venezuela, o Maduro mandou homens irem prender Guaidó. E quem não permitiu foi a população, que fizeram ali um cerco e não deixaram eles entrarem para que Guaidó fosse preso mais uma vez. Guaidó é santo? Não, não é. Mas Guaidó com certeza é melhor do que Maduro. Ele não é de direita, ele é como se fosse um PSDB, mas com certeza para a Venezuela ele seria melhor do que o Maduro. E já que a gente está falando em ações ditatoriais, hoje o presidente Bolsonaro se reuniu com o Fux, conversou com o Fux, inclusive falou que o Barroso está agindo de forma ativista, o que faz mal para o judiciário. E só para a gente trazer um pouquinho da história aqui, na Venezuela, as coisas começaram assim. O Supremo Tribunal Federal invadiu as prerrogativas do Legislativo, ninguém falou nada, deixou, aí ele usurpou, acabou com o Legislativo da Venezuela, e aí a Venezuela se tornou um país ditador. E o presidente Bolsonaro, inclusive, falou a respeito do Barroso. Ele disse que ele está tendo um ativismo legislativo que não é concebível. Em conversa com jornalistas na noite de segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Após conversar com o presidente da corte, Luiz Fux, Bolsonaro disse que Barroso está cometendo ativismo judicial ao se posicionar contra o voto aditável. Eu estou tendo um problema com o ministro. Ele está tendo um ativismo legislativo que não é concebível. A questão do voto impresso, a tentativa nossa de tornar as eleições mais transparentes deveria ser digna de aplausos por parte dele. Nós não conseguimos entender a posição dele tocante a isso. Bolsonaro diz que conversou com o Fux durante 20 minutos e que está alinhado com o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente, inclusive, fez uma oração do Pai Nosso durante a coletiva para que se desse uma amenizada nos ataques que a mídia estava fazendo contra ele. Inclusive, perguntou se ele estava arrependido de ter atacado o Supremo Tribunal Federal. Quem está atacando ele o tempo inteiro é o Supremo, é o Congresso, e ele que tem que se sentir culpado. Não teve muita lógica a pergunta do jornalista, mas eu gostei muito da saída do presidente, que foi fazer um Pai Nosso para acalmar os ânimos, para acalmar a situação
e evitar aí palavras mal colocadas ou até que possam ser tiradas de contexto. Inclusive, o Fux diz que fará reunião com o presidente dos três poderes para que se alinhem as coisas, para que as coisas fiquem mais claras, mais alinhadas, porque nós estamos sim num momento absurdamente delicado que está colocando a democracia em risco a cada minuto. E uma das peças fundamentais para estar colocando essa democracia em risco é sim Alexandre de Moraes, que o advogado Paulo Faria pediu a prisão do ministro por flagrante, né, por conta do Daniel estar preso mesmo com a fiança paga, e em resposta o ministro mandou a OAB do Distrito Federal investigar o advogado. Nós chegamos a este cúmulo. E o cúmulo é tamanho que o Renan Calheiros atacou o presidente Bolsonaro, porque o presidente falou que ele era bandido numa entrevista, o presidente não mentiu, mas o Renan disse, não sou especialista em anatomia, mas preciso examinar se depois da facada não costuraram o intestino direto na garganta. Talvez só isso explique a retórica da primeira latrina, ou seja, ele ironizou a facada do presidente, que o presidente levou quando era candidato, e ainda falou que o presidente só fala bobagem. Isso é um ataque, porque o Renan é um bandido, e ele tinha outras formas de se defender, além de ironizar uma situação tão séria que quase levou o presidente à morte. E claro que o Omar Aziz não fica atrás com os ataques e comparou o presidente Bolsonaro a macaco, defeca pela boca. Na mesma conversa, Omar Aziz comparou Bolsonaro ao macaco guariba. Ele é um macaco guariba que existe aqui no Amazonas. O macaco guariba anda em bando na floresta. Ele, para se defender, usa os orifícios, urina e defeca na onça, defeca pela boca, afirma o senador. Isso é uma postura de um senador, de um presidente da CPI? Não, não é. Então, é essas coisas que está na hora de parar. Inclusive, o Pacheco vai sim prorrogar a CPI, claro que vai, ele tem claras intenções de prejudicar o presidente, já que ele quer concorrer como uma terceira via em 2022, então ele vai fazer de tudo que ele possa, seja direto ou indiretamente, para prejudicar o Bolsonaro. E aqui essa notícia me chama atenção porque ela tem um erro. O erro dela é o seguinte: PGR pede, STF atende e manda a PF apurar suposta prevaricação do Bolsonaro. O presidente também falou a respeito disso na coletiva. Ele disse como ele prevaricou se não teve R$ 1 nessa vacina, não teve contrato, não teve nada, então é totalmente imbecil fazer um negócio desse, né? Prevaricou no quê? Não existe. E qual que é o erro dessa matéria que eu acho legal a gente deixar bem claro? Quem pediu a investigação não foi a PGR. Quem pediu a investigação foi os senadores Contarato, Alexandre Vieira e Cajuru, que falou que o presidente Bolsonaro prevaricou se baseando na delação, no depoimento, enfim, do Luiz Miranda, que a própria Covaxin já veio a público desmentir. Então, eles acreditaram numa mentira do Luiz Miranda e pediram ao STF, a relatora foi a Rosa Weber, a abrir uma investigação de prevaricação contra o presidente Bolsonaro. A Rosa Weber, no mesmo dia à noite, encaminhou o pedido à PGR. Na manhã seguinte, que se não me engano foi numa quinta-feira, a PGR falou o seguinte para Carmen Lúcia: não, vamos esperar o relatório da CPI, vamos esperar a conclusão da CPI, para que assim possamos abrir o processo caso seja necessário. A Rosa Weber respondeu para a PGR que não era essa resposta que ela esperava e que sim, era para abrir. Então, o vice-PGR, Humberto Jacques, falou: tudo bem, ministra, já que a senhora quer, nós vamos abrir uma investigação, e direcionou para a Polícia Federal, tá? Então, não foi a PGR que pediu e o STF aceitou, foi ao contrário. O STF obrigou e a PGR aceitou, e, portanto, agora a Polícia Federal vai investigar o presidente por prevaricação, que é ridículo, porque não existiu compra de vacina. E eu imagino a Polícia Federal pensando: mas que merda, cara. Com tanta coisa séria para a gente investigar, tráfico humano, tráfico de crianças, tráfico de drogas, pedofilia, e trocentas coisas, a gente vai ter que investigar uma ação que não existe, que é a prevaricação. Inclusive, o coração de tudo isso, né, quem começou essa celeuma toda, essa discussão toda, esse circo que nós estamos vendo hoje no Senado, foi o Cajuru, que ligou para o presidente, gravou a ligação, fez aquele palco todo
e pediu para o STF para investigar o presidente por prevaricação e agora diz que vai renunciar ao Senado. Cajuru planeja renunciar depois do recesso do Senado. E para mim isso daí tem duas vias. A primeira, como ele se envolveu numa história um tanto quanto cabeluda aí, que inclusive não vai dar em nada, que é a história da prevaricação, e fez todo aquele show, traiu o presidente, enfim, ele vai sair para que ele não tome um processo, para que a poeira baixe e fique direcionado só no Alessandro Vieira e no Contarato, que junto com ele pediram aí a investigação no Supremo Tribunal Federal, ou, como ele é muito amigo do Datena, inclusive emprega o filho do Datena, e o Datena vai concorrer à presidência da República pelo PSL, ele vai vir como vice. Então, a gente vai ter que esperar para saber qual é o planejamento do Cajuru, o que ele está armando aí. Bom, pessoal, é isso. Eu encontro vocês aqui ao meio-dia. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.